estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala, e o tema de hoje vai ser a PEC 181 de 2015. Eu até demorei um pouco para trazer ela para o canal, porque tinha alguns outros vídeos, mas eu quero retomar ela aqui, retomar o assunto, né, porque ele já foi bem falado nas redes sociais, e tentar construir algumas ideias com vocês. Para falar sobre a PEC, eu preciso dizer o que é essa PEC, né? Então, uma PEC é um projeto de emenda constitucional. Então, o que faz um projeto de emenda constitucional, assim, de forma resumida? Ele faz uma emenda na Constituição. Então, existe algo na Constituição e esse projeto de emenda constitucional é votado e, se aprovado, ele faz, então, um ajuste na Constituição. Hoje, com relação à vida, o que se tem na Constituição? Que existe vida, isto é considerado um sujeito, uma pessoa para a nossa Constituição a partir do momento do nascimento. Então, nasceu, está respirando, constitui vida e é uma pessoa. A PEC volta e diz que a vida começa na concepção do feto. Então, quando existe uma gestação, já existe vida. No meio disso, eu tô com as minhas anotações aqui, o Conselho Nacional de Medicina diz que deveria ser considerado vida, então, um meio termo, assim, entre uma coisa e outra, a partir da 12ª semana de gestação, que é quando o sistema nervoso do embrião se constitui. Então, existe o que está na Constituição, existe o que traz a PEC e existe o que defende o Conselho de Medicina. O que acontece na prática com relação ao aborto, que eu acho que é para isso que a PEC vem, assim, é para mexer com as relações com relação ao aborto na nossa sociedade. A partir de, ou já em 1940, o aborto legal era possível em três casos na nossa sociedade. O primeiro caso deles é em casos de estupro. Então a menina foi estuprada, ela engravidou, ela tem garantido legalmente que ela pode fazer o aborto. Depois, o risco de vida para gestante. Então eu tô grávida, é uma gravidez de risco para mim, eu posso fazer um aborto para resguardar a minha vida. E em caso de má formação do feto, então você sabe que é um feto, por exemplo, que vai nascer sem o cérebro, sem órgãos que são vitais e tal, tu não precisa prolongar essa gravidez, a mãe, né, poderia optar por fazer o aborto. Com a PEC, e ela ainda não foi aprovada em todas as instâncias, mas ela já foi aprovada por uma comissão especial da Câmara de Deputados. Com essa PEC, o que acontece? Esses 3 casos que já eram garantidos por lei deixam de ser garantidos, porque vai existir uma emenda na Constituição. Então, ao invés da gente avançar na discussão de legalização do aborto, por exemplo, a gente está retrocedendo. Então, a gente está voltando para antes de 1940, que é uma coisa muito, muito louca, assim, de se pensar. Qual é o problema disso, assim? Porque tem vários problemas, mas um problema que eu toco, e aqui a gente fala bastante de linguagem e relações de poder, é que o discurso dessas pessoas, que, diga-se de passagem, eram 19 pessoas que compunham a comissão, 18 homens e uma mulher, a mulher votou contra a PEC, e os 18 homens votaram a favor da PEC, então são homens legislando com relação ao corpo da mulher, que é uma coisa muito, muito louca, assim. Mas qual era o discurso desses sujeitos? A proteção da vida. Então, o que está sendo resguardado com a PEC é a vida. Daí, se a gente for olhar, por exemplo, na reforma trabalhista, recentemente, eu estou consultando aqui nos meus papeizinhos para dizer os termos corretos para vocês, mas foi liberado o trabalho de gestantes em locais insalubres. Então, antes existia na nossa CLT uma proibição para gestantes trabalharem em locais insalubres, e agora essa reforma trabalhista permitiu que gestantes trabalhem em local insalubre. Mulheres grávidas trabalhando em local insalubre é risco de vida para a mulher, risco de vida, aliás, risco de morte, né? Não é risco de vida. Risco de morte para a mulher e risco de morte e, enfim, coisas que prejudiquem o bebê, o feto.
Então, me parece que que esse discurso do resguardando a vida não cola, porque os mesmos que defendem uma reforma trabalhista são os que defendem a vida aqui. Então, na reforma trabalhista não precisa defender a vida, e daí nessa PEC precisa defender a vida. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Segundo, o corpo da mulher, de alguma forma, nessa PEC, ele é um patrimônio do Estado, assim, então a gente volta para aquele modelo patriarcal, machista, né, que é os homens decidindo sobre o corpo da mulher. E essa PEC, se aprovada, ainda tem um outro problema, porque não se iludam, tem uma questão de classe muito forte nisso, porque as mulheres que engravidarem, que não quiserem continuar a gestação, elas vão numa clínica nos Estados Unidos, né? As mulheres que tiverem poder aquisitivo, elas vão até no próprio Brasil e legalmente vão fazer o aborto. Agora, as mulheres de classe baixa que não quiserem levar a gravidez adiante, o que elas vão fazer? Elas vão ter que procurar clínicas de aborto clandestino, vão ter que comprar remédio vendido ilegalmente. Então, olha o risco de vida, né? O risco de morte dessas mulheres é muito maior. E ainda tem um outro ponto que eu sempre questiono quando me falam sobre o aborto. Esse sujeito que vai nascer ali, ele não é quisto, assim, então ele vai... isso é um saldo social muito grande, porque é um sujeito que já nasce com uma certa rejeição, ele vai estar inserido numa família talvez completamente desestruturada, porque era uma família que não estava preparada para que esse sujeito viesse, e ele vai acabar, pensando pelo lado econômico, gerando um gasto pro Estado, né, porque ele vai usar a saúde, vai frequentar a escola, né, possivelmente por ter uma condição precária de vida, de existência, ele pode ir para marginalidade, para o crime, enfim. Então, tudo isso poderia ser evitado se essa mulher pudesse ter a escolha, né? Porque o aborto masculino, como já disseram bastante nas redes sociais, já foi legalizado há muito tempo, né? E a gente tem muitos e muitas crianças que nascem sem o registro do pai, pai desconhecido, porque não se sabe. Então o aborto masculino é amplamente validado na nossa sociedade. Agora, por que se dedica tanto tempo assim e tanto esforço para impedir o aborto feminino? Porque existem relações de poder. E era esse ponto que eu queria chegar, assim, de alguma forma, o que essa PEC faz? Porque quando tu diz, por exemplo, que uma mulher é abusada e ela não pode fazer um aborto dessa relação indesejada, tu tá de alguma forma validando e institucionalmente essa violência masculina. Então tu tá dizendo que o Estado, ok abusar, e a mulher ainda tem que ficar com esse feto, que esse é o papel da mulher na nossa sociedade, é gerar filho, é botar a gente no mundo. Então esse é um ponto. O outro ponto é, o corpo da mulher cada vez mais deixa de ser dela. Então a gente já tem um sujeito que é tratado com desigualdade na nossa sociedade, e ainda existe uma sociedade que legisla em relação ao corpo dessa mulher. Então proíbe coisas que deveriam ser escolha dela, e não o Estado, nesse caso, se metendo nisso. E ainda com relação ao aborto, tornar o aborto ilegal é uma forma desse colonizador, e daí se a gente for olhar o contexto pós-colonial, assim, é uma forma desse colonizador demonstrar o seu poder e definir coisas por subalterno. Então eu acho que nesse vídeo era mais ou menos isso, assim, é um assunto que tem bastante detalhes, então eu tentei primeiro trazer o assunto para quem tá perdidão, assim, não faz ideia do que tá sendo tratado, e já trazer um pouco de opinião. Possivelmente eu volte em um outro vídeo a falar aspectos específicos dele, mas esse eu acho que já ficou bem grandão aí. Então é isso, até a próxima, não esqueçam de se inscrever aqui em um dos dois ladinhos, que eu nunca sei qual é. Se inscrevam no canal, sigam o nosso Instagram, sigam a nossa página e até a próxima!